Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje fazendo a nossa primeira revisão de exercícios de 2026. Essa revisão ela está composta, por exercícios das minhas listas 1 até 4, são listas gratuitas que vocês conseguem acesso ao Drive usando lá o meu grupo gratuito de WhatsApp, que é a comunidade geográfica aqui de 2026. Gente, selecionei os principais exercícios então das listas 1 até 4 e resolvo aqui junto com vocês. Uma coisa importante, esse projeto é um projeto que eu estou iniciando em 2026 de listas gratuitas em que eu mostro as questões mais comuns ali em prova. Eu não vou pegar nada muito diferente do que está nas provas e vou resolver com vocês. Aquilo que é mais importante eu resolvo, tá? E será assim até as nossas provas ali em novembro. Então vou seguir o ano inteiro com vocês nesse projeto gratuito. Então selecionei aqui alguns que eu julgo interessante. O primeiro exercício é um exercício de escala que está na nossa lista 2. Tá? E lá nós temos, em um mapa na escala 1 para 25 mil, a distância em linha reta entre dois pontos mede 4 centímetros. Então ele fala que nós temos um produto cartográfico, e esse produto cartográfico está na escala 1 para 25 mil. O que significa essa escala 1 para 25 mil? Que 1 centímetro no seu mapa, tá? Então esse primeiro 1 é no mapa, equivale a 25 mil centímetros no terreno, ou seja, os 25 mil centímetros reais. Então, é como se eu tivesse reduzido o mundo 25 mil vezes para ele caber ali na minha folha. E ele fala que nós temos, tá, uma distância entre dois pontos de 4 centímetros. E ele pergunta, qual alternativa realiza a conversão corretamente com a unidade coerente? Vamos analisar esse negócio, Então, se 1 centímetro é 25 mil, 4 centímetros, galerinha, é 100 mil centímetros. Então, a gente sabe que a distância real desse negócio é 100 mil centímetros. Professor, como que você sabe que isso daqui está em centímetro? Pela unidade. Sempre que uma escala está com unidade omitida, na nossa aqui convenção para o Brasil, nós vamos utilizar o centímetro. Tá? Então, tanto um aqui do numerador quanto o 25 mil do divisor, eles estão em centímetros, por quê? Porque está com a unidade omitida. Qualquer outra alteração, qualquer outra unidade que não seja o centímetro vai estar referenciada. Tá? Já tem questão de escala. Trabalhando com milímetro, às vezes acontece. Tá? Então, existe essa possibilidade. Tá, se a gente olhar, enfim, a grosso modo, uma coisa bem rápida. 25 mil centímetros é a mesma coisa que 250 metros. Então, isso aqui é um ponto importante. Se você pegar 25 mil e cortar duas casas, 250 metros. Então, você que é ligeiro, já sabe que essa distância, por exemplo, é de um quilômetro, são 1.000 metros. Mas você pode pegar esse 100 mil também. Também pode trabalhar com esse número. Então, 100 mil centímetros, se eu cortar duas casas, tá, vira metro. Então, esse negócio aqui dá 1.000 metros. Se eu cortar mais 3 casas, dá 1 quilômetro. Então, isso aqui é a batatice aqui que a gente vai usar para chegar nisso. Tá? No meu caso, eu já olho para a letra B, tá, e consigo marcá-la tranquilamente. Tá? 4 centímetros representa 100 mil centímetros. A distância, 100 mil centímetros é a mesma coisa que 1.000 metros ou 1 quilômetro. Eu já consigo chegar tranquilo nisso. Tá? O resto vai estar errado por algum outro motivo. Então, a D ali, que ele até trabalha com o número 100 mil mais metros. Então, você tira aqui, é a única possibilidade. Uma outra questão um pouco parecida, em um mapa na escala 1 para 20 mil, a distância em linha reta entre dois pontos mede 7,5 centímetros. Galera, aqui eu já chego, então, que 1 para 20 mil, eu que já sou mais treinado nisso, sei que isso é 200 metros, tá? Então, 1 para 200 metros seria uma possibilidade. Então, 1 centímetro valeria 200 metros, mas a gente pode trabalhar, Então, ele trabalha com 7,5. Galera, 7,5 dá quanto, se você for aí usar a cabeça. Se dá 200 metros, então vou trabalhar no metro já aqui, ser um pouco mais rápido. Tá? 7,5, se fosse 7, daria 1.400 metros. Então 7 vezes 200 metros dá 1.400, só que tem esse meio. Meio de 200 é 100. Então eu sei que isso é 1.500 metros. Então, de cabeça, eu sei que esse treco aqui é 1.500 metros. Essa é uma possibilidade, porque eu já transformei para metro aqui cortando 2 zeros. Beleza? Galera,
Então a distância real é dá para você vir cortando aqui, né? Ó, pá. Então você já chegaria na letra C, por exemplo. Então essa é uma possibilidade. Então 7,5 representa aqui 150 mil centímetros, sim, né? 20 mil vezes 7,5, que seria a distância no mapa, realmente dá 150 mil centímetros. Professor, eu tenho que trabalhar com aquele conceito do desão, do esão. Não faça isso, tá? Trabalha já convertendo de centímetro para metro, que a vida segue fácil, tá? Eu sempre gosto de usar muito o exemplo do 100 mil porque facilita, tá? Cortou 2 zeros, metro, cortou mais 3, 0 quilômetros, né? E se você quiser trazer depois o quilômetro para o centímetro, é a mesma coisa. Então, do quilômetro para o metro, tu vai colocar 3 zeros e depois o metro para o centímetro, tu vai colocar mais 2 zeros. Então, sempre trabalha nessas unidades de conversão que fica mais fácil. Um outro tipo de questão que cai muito, cara, é deslocamento com pontos. Então, ele coloca ali, normalmente vai te dar 2 pontos, então, plotados, você tem que plotar, né? E aí ele vai perguntar qual que foi a direção tomada no movimento. E a galera tem muita dificuldade de fazer isso. Uma coisa que eu gosto de fazer e é super simples, tá? Desenha como se fosse um plano cartesiano. Pega a tua prova e desenha. Sempre que você se deparar com fuso horário, tá? Coordenadas, cara, desenha um plano cartesiano na tua folha. E vá fazer ele como se fosse mesmo uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste e oeste. Professor, trabalha com a grafia em inglês? Eu prefiro. Tá? Como eu sou um professor de UFPR, normalmente o UFPR trabalha com a grafia em inglês, então eu vou preferir. Mas você pode trabalhar com O para oeste e L para leste sem problema algum aqui. Então você vai pegar e vai fazer esse ponto. Tá? Então nós temos lá o ponto A, 25 graus sul e 48 graus oeste. Então você pode, né? Professor, eu posso seguir fora do comum? Eu posso extrapolar? Pode extrapolar sem problema algum, tá? Então 25 graus sul com 48 oeste. Como você é ligeira, você percebeu que os dois pontos estão no mesmo quadrante aqui, né? Então os dois estão no sudoeste. Então, o que eu vou fazer para você? Eu vou apagar esse negócio aqui, ó. E eu vou criar como se fosse apenas o quadrante que a gente está analisando, tá? Vou pegar aqui e vou aumentar para ficar mais fácil de observar. Então, o quadrante oeste e o quadrante com o sul. Então, sudoeste. Então, seria o terceiro quadrante, né? No sentido horário. Galera, eu vou plotar o ponto A. A gente sabe que a linha do Equador é 0 grau. E o Polo Sul, 90 graus sul, de latitude. Né? E eu sei que a latitude é de 25 graus. Então, concorda comigo que está perto do primeiro terço aqui, né? Então, um pouquinho acima do primeiro terço. Beleza. E a minha longitude é de 46. Professor, meridiano de Greenwich. Então ali 0 grau de longitude. E o extremo oeste, 180 graus oeste. Aqui. Então, o 48 ele vai estar meio no começo aqui, ó. Então, aqui está o meu ponto A. Beleza? Professor, e o ponto B? Tá? O ponto B eu vou pegar um roxinho aqui. O ponto B está a 23 graus sul. Professor, então ele está mais próximo da linha do Equador? Tá? E depois, ele está aqui, tá? A 46 graus oeste. Ou seja, ele está um pouco mais próximo do meridiano de Greenwich. Então, eu tenho o A e tenho o B. Você consegue plotar ele. Pegue a sua folha agora aí, ou o seu tablet, não sei o que você está usando, e plote. Tá? Professor, então eu vou pegar isso aqui e vou extrapolar para cá. Se eu tenho A aqui e eu tenho B um pouco para cá, e eu vou de A para B, tá? Qual que é o sentido do meu deslocamento? Eu estou indo um pouco para o norte, e estou indo um pouco para o oeste. Então, o meu deslocamento... Desculpa, é leste, né? Então, eu estou indo um pouquinho para leste. Então, o meu deslocamento, obrigatoriamente, é o quê? Norte e leste. Professor, junção de norte com leste, nordeste. Tá? Nordeste. Então, aqui a gente cai num ponto nordeste. Esse é o meu deslocamento. Dá para fazer assim. Se você for um pouco mais treinado, tá? E esse é um pouco perigoso, mas às vezes dá certo, ainda mais pensando em tempo. Pega a latitude de A e pega a latitude de B. Então, 25 graus sul e B, 23 graus sul.
Cara, só de observar isso eu sei que ele está indo para o norte. Só de observar. Pô, ele está indo para o norte. Estou saindo de 25 sul indo para 23 sul. Isso é norte. Professor, estou saindo de 48 oeste indo para 46 graus oeste. Isso significa que eu estou aproximando de Greenwich. Então eu estou indo para leste. Tá? Professor, então eu estou ganhando norte, estou ganhando leste. Sim, esse é deslocamento nordeste, letra A. Então essa é uma possibilidade. Tá? O restante vai estar errado, obviamente, né? Pela condição. Então a gente está indo para nordeste aqui. Tranquilo? Dá para fazer das duas formas. Outra questão aqui eu pego no UFPR mesmo, mas na geografia humana. Alguns cursinhos trabalham muito com demografia no começo. Outras vão muito pela escolas da geografia, história da geografia. Aqui um recado importante. Se você faz provas mais de São Paulo, provas que envolvem questões discursivas, é interessante você saber um pouco de escolas de geografia. Agora, se você faz vestibulares, cara, ali vestibular de questão objetiva, é muito difícil cair, tá? Escolas da geografia. Para quem é do Paraná, é importante saber que às vezes o interior do Paraná, então UEM, às vezes eles gostam de colocar isso nas questões somatórias, então às vezes aparece lá. Tá? Mas não é uma coisa muito comum, não. Sobre o IDH, é correto afirmar. Gente, o IDH, a gente tem que ter ser um pouco esperto aqui, ele é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é o principal indicador socioeconômico que nós usamos. O que é um indicador socioeconômico? É algum número, é algum índice, é alguma coisa que representa a qualidade de vida de um lugar. Isso é um ponto a se levar. O IDH que nós usamos hoje, ele já teve alteração, tá? Ele é calculado lá pelo pessoal do PNUD, então o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? O indiano, né, que criou ele. E hoje, tá, ele teve uma revisão, ele leva em conta 3 coisas. A primeira coisa que ele leva em conta é o PIB per capita, anota isso, tá? Que é a quantidade média de dinheiro de um lugar. Eu não posso olhar apenas para o PIB de um lugar. O PIB da Índia é maior do que o do Brasil. Tá? Só que o indiano ele é mais pobre que um brasileiro. Por quê? Porque o PIB per capita da Índia é menor do que o do Brasil. Beleza? O PIB do Brasil é maior do que o da Dinamarca. Só que um dinamarquês é muito mais rico que um brasileiro, médio, obviamente, porque o PIB per capita. Quando eu pego o PIB e divido pelo número de habitantes, né, per capita por cabeça, dá um número alto. Então, o que manda, né, a gente consegue ver se um país é rico ou não, normalmente só pelo PIB per capita. Tá? Então, é isso. Então, primeiro fator aqui, PIB per capita. Tá? Professor, o PIB sozinho representa alguma coisa? Não. Tá? PIB per capita. Segunda coisa, velho. Longevidade, ou a famosa expectativa de vida ao nascer. Pô, professor, então eu vou colocar aqui como longevidade. O que a longevidade representa para mim? A longevidade, ou expectativa de vida ao nascer, ela representa os indicadores de saúde de um lugar. Então, se eu tenho esquema de vacinação, boa educação, infraestrutura sanitária, boa alimentação, tudo isso faz com que se aumente, né, muito a longevidade. Então, os países já muitos ultrapassam os 80 anos de vida, né? Médio. E o terceiro ponto são os anos de estudo. Tá? Eu vou colocar aqui educação. Então, a média de anos que as pessoas estudam. Tá? Antigamente, era levado em conta o analfabetismo. A gente leva em conta isso hoje? Não. Média de anos de estudo. Tatua isso no teu braço, assim, porque vocês, né, erram e deixam essas coisas passar batidas. É assim que a gente calcula. O PIB o IDH vai de 0 até 1, né, sendo 0 ruim e 1 muito bom. Os IDHs considerados muito altos são aqueles acima de 0,8. Então, algumas cidades um pouco mais ricas do Brasil conseguem, né, ter um IDH acima de 0,8, o que indica que é bom. Beleza? Vamos entender, então, as nossas alternativas, uma questão FPR já de cara. Letra A. Foi elaborado pelos economistas do Banco Mundial para substituir a renda per capita e o PIB nacional? Não. Gente, PIB nacional não é indicador de qualidade de vida. Ele é indicador de atividade econômica, quanto que o país produz, né? Mas ele por si só não é um indicador de qualidade de vida. Tá?
B. O IDH é útil para medir a ampliação das desigualdades? Não, gente. Quem mede desigualdade é o Gini. Vamos lembrar, né? Então, o Gini é aquele outro índice, um indicador também de qualidade de vida, na verdade, de concentração ou desconcentração de algo, que vai de 0 até 1. Então, ele é como que funciona o Gini? O Gini, o melhor Gini possível é 0 e o pior seria 1. Se todo mundo vivesse em uma plena igualdade, o Gini seria 0. Então, se todas as pessoas tivessem o mesmo tanto de posses ou de dinheiro, o que você queira analisar. E se toda a riqueza de um lugar fosse apenas de uma pessoa, o Gini seria 1. Tá? O Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. Então, quanto mais igual um lugar, é melhor. Então, os países aí que têm bons Ginis é perto de 0,35, 0,4, né, mais ou menos. Os países que têm um Gini horrível, como é o Brasil, são Ginis normalmente acima de 0,5, né? Então, já passando do meio para frente. Beleza? Fora que ele dá um outro erro aqui, né? Pois as condições de saúde e educação dos países desenvolvidos se elevam mais rapidamente que os países de renda baixa, não. Se eu tenho um país pobre que passa por um processo de modernização, aqui uma coisa interessante, né? As condições ali estão aumentando mais do que um país rico. Cara, é muito difícil um país rico evoluir já o que é bom. O que já é ótimo, é muito difícil você subir. Agora, para um país desgraçado, qualquer incentivo, qualquer entrada de vacina ou de saneamento básico no lugar já faz esses índices saltarem, né? Então, cuidado com a geografia comparada aqui, né? Vocês sempre se perdem com isso. Letra C. A ONU, o Banco Mundial e o FMI foram instituídos pelo Tratado de Bretton Woods? Não. O Banco Mundial e o FMI, eu concordo que sim. Tá? Lá no Bretton Woods, em 44. Agora, a ONU é São Francisco, né? A Conferência de São Francisco no final de 45. Ali após a Segunda Guerra Mundial. Então já tem um erro conceitual aqui. A razão pela qual essas instituições adotaram o IDH? Não, o IDH é uma coisa muito mais nova, do final do século XX, né? Normalmente, inclusive, o Banco Mundial FMI olha muito para a renda per capita até hoje, tá? O PIB per capita. Letra D, o IDH municipal, essa aqui é uma exclusividade brasileira, né? Mede a evolução dos municípios de acordo com as mesmas dimensões do IDH global, que são longevidade, educação e renda? Sim. O Brasil institui, né, o IDH municipal, letra D é corretíssima, que é basicamente as mesmas métricas do IDH global aplicado aos municípios. Assim, isso não é comum, tá? Normalmente a gente aplica IDH só para países quase, às vezes para estado, mas o Brasil aplica também para os municípios. É algo importante, né, de trabalhar porque o IDH municipal ele ajuda a gente a observar as desigualdades no Brasil. Então a gente consegue ver as desigualdades por região do estado ou por regiões do Brasil do IBGE. Isso é bem interessante. Beleza? E aí, letra E. As contradições do subdesenvolvimento se refletem no IDH municipal brasileiro, pois os municípios com renda per capita mais elevada, ou seja, aqueles mais ricos, tá, apresentam indicadores medianos, o que se deve à natureza excludente do crescimento econômico em países periféricos. O que ele está falando isso? Que países periféricos, quando crescem, por serem desiguais, tá, não sobe o IDH. Aqui já é um erro, tá, porque o IDH não analisa a desigualdade. Fora que, e aqui eu faço uma provocação, onde que você prefere ser pobre? Tá? Num lugar com uma renda alta ou num lugar com uma renda baixa? Eu, particularmente, prefiro ser pobre num lugar com uma renda alta. Tá? Por que a gente faz essa provocação? Porque às vezes as pessoas acham, né, que o crescimento econômico ele é excludente por si só. Então, não é assim, não é verdade. Não é verdade. Um lugar que tem um IDH alto, para ele ter um IDH alto, normalmente ele vai ter uma renda alta. Tirando Cuba, né, alguns lugares específicos, normalmente é assim que funciona. Tá? Se ele tem uma renda alta, esse lugar tem infraestrutura, tem educação, tem saúde. Então, cara, cuidado, né, com a forma que vocês analisam isso. A D tá correta. Isso aqui é um ponto importante, né? O FPR não é uma prova lá muito crítica ao capitalismo. Já aqui na questão 4, nós temos uma questão bem interessante. Mudanças no perfil demográfico ocorreram no período pós-Segunda Guerra Mundial em todo o mundo, ocasionado pelo aumento do crescimento vegetativo dos países. Então ele está falando, né, que nesse pós-Segunda Guerra, professor Vinícius, quando foi a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, pelo amor de Deus, tá, vai ter um crescimento vegetativo dos países. Por que isso acontece? Gente, esse período pós-Segunda Guerra, nós temos obviamente o fim das guerras, que já reduz ali a mortalidade. Nós estamos vendo uma melhoria significativa da farmácia, da medicina, as práticas higiênicas, por exemplo, alimentícias.
água tratada, eletricidade em países pobres, né? Uma redução geral da mortalidade e também um aumento da expectativa de vida. Então esse é um ponto interessante. Fora que tem uma coisa, um comportamento, né, um pouco anormal, assim, se a gente for pensar, do pós-Segunda Guerra, que as pessoas viveram, né, algumas décadas de tensão, que quando acaba a Segunda Guerra Mundial tem uma certa euforia, as pessoas tiveram muitos filhos, é daí que vem os boomers, né, o próprio conceito do boomer vem daí, né, então são essas crianças do pós-Segunda Guerra, a galera voltou da guerra, viu os traumas e dá-lhe fazer filho, né, cara. Interessante. Considerando essa informação e os conhecimentos sobre o crescimento demográfico mundial no período supracitado, então no pós-Segunda Guerra, né? Coloque década de 40, 50 e 60, mais ou menos. É correto afirmar que as causas dessa mudança no comportamento vegetativo dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ele trabalha dois aqui, né? Entre os países ricos, eles já tinham alguma condição de vida, obviamente, não como hoje o século XXI, mas já tinha bastante condição. E estavam fazendo filho pra caramba no pós-Segunda Guerra. E os subdesenvolvidos? Gente, subdesenvolvidos é Brasil, é Egito, é África do Sul, é Turquia, é México, é Argentina, sei lá, Peru, Chile. Né? Então são os países mais de renda média e renda média alta hoje. Essa galera no pós-Segunda Guerra estava passando por processo de urbanização. Então estava começando a ter água tratada, acesso a remédios, a vacinas. O próprio processo de Revolução Verde ele começa a acontecer nessa época, então estava produzindo mais comida, então as condições estavam também melhorando nos países pobres. Então a gente tem uma redução geral da mortalidade nos países ricos, né? A manutenção das taxas de mortalidade geral, claro, desconsiderando os períodos de guerra, e a galera fazendo mais filhos. Vamos procurar então. Letra A, aumento da expectativa de vida. E segundo ponto, aumento da fecundidade. Eu até concordaria com a primeira parte no país rico. Agora, o aumento da fecundidade, não. O que é a fecundidade? É o número de filhos por mulher adulta, de 15 a 49 anos. Então, uma média que a gente cria. Populações pobres, né, populações muito pobres, miseráveis, elas tendem a ter uma taxa de fecundidade um pouco estável. Tá? Normalmente vai de 4 até 6 filhos por mulher adulta. Quando a gente melhora as condições de vida de um lugar, que seria esse caso dos subdesenvolvidos, e passa a urbanizar eles, essa taxa cai. Tá? Ou por planejamento familiar, ou por exemplo, acesso a remédios, a vacinas, ou o próprio custo da vida urbana, ou a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo. Então ela, na verdade, cai. Tá? Cai a fecundidade. Só que, claro, como cai muito mais a mortalidade, a população cresce, né, mesmo nos países pobres. Letra B, redução da taxa de mortalidade e aumento da longevidade. Tá? Gente, a redução da taxa de mortalidade, quando a gente olha no pós-Segunda Guerra, ela não é tão alta quanto era antes, né? O que faz mesmo os países ricos crescerem em geral no pós-Segunda Guerra é a galera tendo filho mesmo. Tá? Aumento da longevidade, até concordaria em alguns casos. Letra C, aumento da taxa de natalidade nos países ricos, sim, são os boomers, né? E depois a redução da taxa de mortalidade infantil nos países pobres, concordo com as duas. Concordo legal aqui com a letra C. D, imigração, então a chegada de imigrantes e depois aumento da taxa de mortalidade. Galera, de onde que aumento de taxa de mortalidade faz a população crescer? Não, né? Letra E, rápido envelhecimento da população? Não, né? Esse é um processo agora mais do século XXI nos países ricos e também os países de renda média alta. Imigração? Não, de forma alguma isso está certo, tá? Ficamos aí com letra C. Uma questão 9 aqui é uma questão bem interessante. O espaço geográfico, definido como objeto de estudo da ciência geográfica em parte da obra do Milton Santos, pode ser considerado como o locus das relações entre natureza e sociedade. O espaço é isso mesmo, né? São as várias relações naturais e humanas. O espaço geográfico considerado dessa maneira inclui outros conceitos de relevância, tá? Como paisagem, lugar, território e região. São aqueles conceitos espaciais, né? Então, para quem faz uma extensiva é aula 1. A respeito dos conceitos, associe corretamente a primeira e a segunda coluna. Então, eu tenho paisagem, lugar, território e região. Tá? E a segunda coluna, os textos que você tem que colocar dentro dela. Vamos lá. Na segunda coluna, inclui espaço geográfico e relações de poder. Galera, as relações de poder do Estado, de entes privados e organizações são trabalhadas dentro do conceito do território, mano. Tá? Então, é o território dentro dos seus limites, tá? Que guarda as relações de poder.
Então, sempre que falar poder, né, delimitação, é algo territorial. Depois, a gente vai ali. Parte do espaço geográfico com a qual um indivíduo ou grupos de indivíduos se identificam. Esse aqui é o conceito de lugar, não tem nem o que falar, né? Então, aqui é lugar. O 2. Galera, qual que é o lugar, né? O lugar é uma fração do espaço dotada de sentimento, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Largo da Ordem em Curitiba. Então, o Largo da Ordem, ele tem, para os foliões, por exemplo, de carnaval, ele tem um significado. Para o policial, para o guarda municipal que trabalha ali, ele tem outro significado. Para o carteiro, né, que passa ali todo dia. Para o professor do pré-vestibular que está ali. Para o cara que atende nos bares da região. Para o mano que vende produto ilícito ali. Então, para cada um dessas pessoas que eu olho, esse espaço, ele tem ele é apropriado de forma diferente. Então, tem algo sentimental, tá? Então, a identificação, né? O sentimento, sempre que aparecer isso, é o conceito de lugar. Beleza? Depois, né, a gente vai parte do espaço geográfico delimitado de acordo com um critério ou mesmo por um conjunto de critérios. Isso daqui é a região. Então, sempre que eu pego o território, né, ou o espaço, depende do que eu tô, vamos pegar o território como exemplo, e divido essa área em regiões, isso é o que a gente chama de regionalização. Então, isso é uma região, uma parte delimitada especificamente do espaço de acordo com o critério. Pode ser um critério humano, pode ser um critério natural, pode ser um critério histórico, pode ser um critério cultural. Tem várias as possibilidades, tá? Posso delimitar o Brasil, por exemplo, em 12 grandes bacias hidrográficas. Eu posso delimitar o Brasil em 6 grandes biomas, por exemplo. Então, é um processo geral de regionalização. Por último, parte do espaço geográfico captado pelos sentidos humanos, como visão, olfato, em um determinado momento. Gente, isso aqui é paisagem. Então, a paisagem é uma parte do espaço em que eu estou tendo o quê? Os meus sentidos. Então, a minha visão, o meu olfato, tá? A minha audição também, né? Tudo isso capta uma parte do espaço e isso é o conceito de paisagem. Posso ter uma paisagem mais urbana, posso ter uma paisagem rural, posso ter uma paisagem natural. Então, são várias as possibilidades da paisagem. E é isso, né? Então, a gente pode delimitar isso. Galera, eu fico por aqui. Esses foram os nossos exercícios selecionados. Se você quer ter, né, essas revisões semanais, listas também semanais, entre lá no meu grupo do WhatsApp, em que tudo isso será postado para vocês. Muito obrigado, bons estudos e tenham um ótimo 2026.